Façamos então uma questão de concordância verbal. Analisa comigo o enunciado. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Vamos analisar frase a frase. Letra A. Evitem-se, sempre que possível, qualquer excesso no convívio humano, nem proximidade por demais estreita, nem distância exagerada. Bom, evitem-se. Sempre que o verbo aparecer acompanhado do se, a pergunta é que se mais o verbo. Que se mais o verbo. A resposta para esta pergunta é sujeito, desde que não haja preposição no início. Observa, se eu perguntar que é que se evite, a resposta é qualquer excesso, qualquer excesso. Então não pode ser plural, tem de ser singular, evite-se qualquer excesso. Errada a letra A. Depois, Brasil. Os vários atrativos de que dispõe a vida nas ilhas não são, segundo o cronista, exclusividade delas. De que dispõe a vida nas ilhas? Se eu perguntar quem é que dispõe, a resposta é a vida. A vida dispõe. E aí, senhor? É o seguinte, qualquer verbo derivado de por deve ser conjugado como por, né? Então, quando eu tenho o verbo por, há uma diferença que marca o singular e o plural. Quando eu tenho a forma ele, quando eu tenho a forma eles. A diferença, ela não é sonora, é gráfica. Singular está ele põe, sem o M. Plural, eles põem, com M. Então aqui é singular, é a vida. Não pode haver o M de Maria. A vida dispõe. Errada, letra B, de Brasil. Depois, está assim. Cabem aos poetas imaginar espaços mágicos nos quais realizemos nossos desejos, como a Pasárgada de Manuel Bandeira. Se eu perguntar que é que cabe aos poetas, a resposta é imaginar espaços mágicos nos quais realizemos nossos desejos. Olha só, tudo que inicia aqui é sujeito. Esse sujeito é chamado de sujeito oracional. Por quê, senhor? Começou com o verbo aqui, sujeito oracional. Sujeito oracional, ou ele vai começar com o verbo no infinitivo, tradicionalmente, ou com uma conjunção integrante. O quê? Por quê? Porque o sujeito oracional é uma oração subordinada substantiva subjetiva. As orações substantivas subjetivas, elas vão ter de começar com a conjunção integrante. Quando não começarem, estarão na forma reduzida. E na forma reduzida, começa sempre com o verbo no infinitivo. Tá, e aí, senhor? É o seguinte, sempre que eu tiver um sujeito oracional, o verbo que com ele concorda tem de ficar no singular. Então não pode ser cabem, tem de ser cabe aos poetas imaginar. Cabe aos poetas imaginar. Portanto, é singular. Errada, Canadá. Depois, muita gente haveriam de levar. Não, já começou mal. O sujeito de haveriam é muita gente. Então, muita gente haveria, singular, de levar para uma ilha os mesmos vícios a que se houvesse rendido nos atropelos da vida urbana. Muita gente haveria. Errada, letra D de Dinamarca. Agora, vamos a Equador. A poucas pessoas conviria trocar a rotina dos shoppings pela serenidade absoluta de uma pequena ilha. Conviria. Olha só. Se eu perguntar que é que conviria a poucas pessoas, a resposta é trocar a rotina dos shoppings pela serenidade absoluta de uma pequena ilha. Até o final. Tudo isso aqui é sujeito oracional. Por quê? É o que eu expliquei antes. Se tem verbo no início aqui, trocar no infinitivo, é sujeito oracional. E aí, professor? E aí o seguinte, se é sujeito oracional,
Se é sujeito oracional, o verbo que com ele concorda ficará no singular. Portanto, conviria no singular, assim como está. Correta, letra E de Equador. Tudo bem? Perfeito? Finalizamos por aqui a correção desta questão de concordância verbal.